deficiente, que parece que não precisa de cuidados especiais, porque esse projeto engloba todo mundo. E mesmo esquecendo, né, de chamar uma pessoa, né, que é um cara que eu gosto, é um cara que sempre está pronto para a conversa, para discutir qualquer pauta. E quando falaram que ele ia ser o secretário de Cultura, aí eu tinha uma pessoa que falou assim: será, para aquele cara assim mole, ele ia ser meio, não fala muito, nada, mas rapaz, talvez seja esse, né? Vou chamar aqui o nosso secretário de Cultura, o cara sempre presente, né? Junto com a cultura e no esporte aqui na cidade, nos dando esse apoio. Obrigado, Roberto. Bom dia, pessoal. Obrigado, Mascarado, por suas palavras. A primeira reunião que a gente teve no conselho, ele falou assim: disseram que você é muito pacífico. Eu falei: tem que ser brigador para fazer alguma coisa. Acho que é na paz e no diálogo que a gente vem conseguindo, né? E é o que você faz aqui. A gente tem um momento de muita dificuldade, a gente passou por momentos muito difíceis, estamos passando ainda, né? Não só por conta de pandemia, mas por cisão social, às vezes, em nosso país e tudo, dificuldade de conseguir fazer tudo, mas a gente vai remando e vai conseguindo alguma coisa. Ontem nós estreamos a Copa da Mandioca, que é uma Copa de futebol do território Portal do Sertão, que é o território aqui do qual Irará faz parte, que envolve 16 municípios. Infelizmente nós tropeçamos, né? Perdemos de 2-0 para a Água Fria ontem, lá no campo do Palmeiras. Mas como é o começo da competição, ainda há tempo da gente recuperar. Hoje nós estamos aqui, né, também dando apoio aqui ao evento do Cubibaí. A capoeira é uma das manifestações culturais e esportivas ao mesmo tempo mais presente aqui em Irará, e a gente não pode deixar esse apoio. Em julho tivemos um grande evento aqui, que foi o Encontro Feminino de Capoeira, e hoje nós estamos tendo aqui também esse grande evento do Cubibaí. Eu não vou poder, infelizmente, ficar até o final, porque está tendo também um campeonato de futebol na Fazenda do Burro, e a prefeitura também está apoiando, e eu preciso estar presente lá também. E quero parabenizar, né, vocês por a realização desse evento. Mascarado falou aqui no começo a questão política. A gente precisa lembrar que a partir do momento que a gente vive em sociedade, que a gente se relaciona com uma pessoa, com outra pessoa, com um ser humano, a gente está fazendo política, porque política é relacionamento, né? Então Zé diz assim numa música, que tinha um professor que dizia: até quando vocês namoram, vocês estão fazendo política. Porque se não tiver o convencimento, não tiver, a relação não funciona. E no caso, é esta política que Mascarado quer dizer. A gente tem que participar dos eventos, a gente tem que participar das decisões da nossa cidade, a gente tem que frequentar um conselho, a gente tem que acompanhar para que a gente possa desenvolver. Nós temos ali o pessoal do Pisadinha do Pé Firme, uma grande manifestação cultural aqui no nosso município, que está sempre presente nos eventos também. E é isso que a gente faz. A gente sempre empenha a nossa palavra no sentido: o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir, a gente vai. Se a gente não puder, a gente não vai. Então a gente vai estar sempre disposto ao diálogo e vai estar sempre fazendo o que a gente pode fazer. O possível de hoje pode se tornar um impossível de amanhã se a gente for crescendo aos poucos. Então é na paz, como o mestre colocou aqui também, um dos mestres que falou, que eu não lembro aqui durante a apresentação, de que o batizado de capoeira começou a ter agressões, né? De que isso não estava sendo bom. E é fantástico como a capoeira, que você olha assim, pode pensar que é uma luta, ela funciona para a paz. Quantas vezes a gente já ouviu falar de pessoas que eram assim, brigões, valentões, gostavam de bater nos meninos e às vezes entrou no karatê, na capoeira e ganhou uma disciplina e passou a ser uma pessoa pacífica. Então essa luta que vocês fazem é muito louvável. O mundo está precisando muito de pessoas como vocês, que se dedicam ao esporte, se dedicam à disciplina e se dedicam, acima de tudo, o respeito ao outro, o respeito aos diferentes. Então não vou me alongar muito. Mais uma vez parabenizar Mascarado, toda a equipe, todo mundo está presente. Lucas ali também, que é capoeira Angola, né? É outra modalidade de capoeira, mas também caminha junto com o pessoal da regional. E isso é bonito, isso é o que eu estou falando aqui, né? A gente não pode ter cisão, a gente tem que estar junto. Então é essa palavra só que eu tenho para dar. Pedir mais uma vez desculpa por não poder ficar, mas a nossa vida é essa mesmo, né? Esse corre-corre, a gente tem que estar
A gente não é onipresente, que é isso só Deus, mas a gente tem que estar ao máximo de presença possível em tudo que a gente puder apoiar. Muito obrigado, parabéns para todos vocês e viva a capoeira! Eu ia falar na minha fala, mas vou aproveitar o gancho do secretário para falar só 5 minutinhos aqui sobre o nosso posicionamento, né, do Bimbaê. O mestre estava no carro ali passando várias lições e eu acordando as meninas, acordem, porque esse momento é um momento rico, é um momento de aprendizado. E o mestre falando como é que ele procedia com relação aos alunos, né, alunos que não estudavam, que não recebem graduação, não trocam de graduação, que o capoeirista hoje em dia ele tem que estudar. Já passou, palavras do nosso mestre, já passou o tempo que o capoeirista tinha que ficar naquela mesma ignorância. Hoje a gente tem uma facilidade maior para estudar, para conhecer sobre tudo. E também sobre as questões políticas, né? O Bimbaê tem uma liberdade, né? Eu me lembro que no dia da eleição eu botei uma mensagem para vocês no grupo. Eu pedi voto para quem? Para quem foi que pedi voto? Ninguém. Muito pelo contrário, eu disse, vão com a sua consciência, cada qual, e vote conforme o seu entendimento. É lógico que a gente precisa trabalhar em conjunto, seja com quem for o governo, porque a gente não tem a ver com o governo, mas tem a ver com a política que cerca a gente. Somos nós que colocamos eles lá. Então a gente tem, a gente tem o dever de colocar, mas também tem o dever de cobrar. Então nós adotamos essa postura. Nós não podemos ter alunos ignorantes. Eu estou falando ignorante não é no sentido de burrice, não. É no sentido de não conhecer como funciona o sistema político, não conhecer os seus direitos, não conhecer os seus deveres. Nós precisamos. Eu vou dar um exemplo simples, né, já que o secretário estava aqui. Eu tenho acompanhado a movimentação que a própria Prefeitura de Irará, a própria Secretaria de Cultura, né, a ABB tem feito com a capoeira. Então é louvável e a gente precisa enaltecer esses parceiros. E vamos enaltecer. Eu conversando com a formanda Onça, dizendo para ela, a gente não quer ser contra, mas precisa que eles sejam a favor. Não dá para a gente ser a favor se a gente tem políticas públicas que são contra a gente. Então a gente nunca vai ser a favor. Capoeira, ela nasceu como uma luta de resistência e continua sendo luta de resistência. A gente não pode baixar a cabeça. Ontem, por sinal, eu mandei um áudio para a nossa secretária de Cultura, um áudio de 8 minutos. 8 minutos eu dizendo, secretária, não dá mais para a gente entender que 2 anos de gestão pública e de falta de apoio é uma questão aleatória. Ah, é aleatório, não deu, ainda vai dar. Gente, para mim, são 2 visões claras. Uma visão das questões políticas, que eu acho que é burrice, e outra visão simples e puramente é cultura de preto. É cultura de preto. Sabe por quê? Porque o cartaz do futebol, vocês já pararam, né? Estou falando da minha galera já pararam para contar quantos cartazes de futebol tem nas páginas sociais da prefeitura? Eu já parei. Só esse ano foram 22 cartazes. Quantos cartazes teve da capoeira? Nenhum. E olha que nós somos o único grupo organizado, formado. Nós temos uma casa de cultura dentro do município, mas a gente treina na rua. Não tem alguma coisa errada? Então, não é bater de frente, é a gente ser crítico, a gente entender o que é que está rolando. E é como eu falo às pessoas, nós queremos chegar num evento e a gente quer agradecer, a gente quer dizer obrigado pelo apoio, mesmo porque é como a gente sempre fala, essa estrutura toda que existe, gente, entendam isso. Ali tem um pessoal do samba de roda, patrimônio material do povo brasileiro do samba. Essa estrutura que existe em qualquer cidade, em qualquer governo, de ter Secretaria de Cultura, Secretaria Municipal, Estadual, Ministério da Cultura, só existe porque cada um de vocês existe. Então não tem sentido para mim eu viver numa cidade onde eu existo enquanto mestre de cultura popular e existe uma estrutura que nós pagamos, mas que não chega na gente. É louco isso. A gente precisa ter discernimento das coisas. Não é ser contra, é querer que eles sejam a favor da gente, mas a gente depende deles. Então, enquanto existir o Bimbaê, existe consciência política sim, mas não de fazer política partidária, para a gente pouco importa quem esteja do outro lado, importa que as políticas sejam feitas. Então, eu fico muito... Eu queria que outras pessoas estivessem aqui
do nosso próprio grupo, para eles entenderem que não é uma questão política do mestre crente, é uma questão de consciência política, graças a Deus que eu tenho, que o contramestre Mascarado tem, que a contramestre Nadir tem, que o contramestre Onça Preta tem e que nós precisamos implantar dentro de cada consciência de vocês. É só por isso. Então, eu faço aqui os agradecimentos também à Prefeitura de Irará, à Secretaria de Cultura de Irará, né, à ABB, que tem abraçado. É sobre isso. Quando vocês abraçarem, a gente abraça. Mas não dá para a gente abraçar o opressor. Não dá para abraçar quem chicoteia a gente todo dia. Porque cada sol que a gente toma, e eu passei por isso em Camaçari também, eu dei aula durante 4 anos no meio da rua, cada sol que a gente toma na cabeça é uma chicotada que a gente leva do poder público. Mas quando a gente tem um abrigo, quando a gente tem um abraço, quando as pessoas se importam, quando a gente ouve a coordenadora da ABB chegar aqui e dizer assim, poxa, que bom que eu conheci vocês, eu tiro o meu chapéu para vocês, a gente está aqui para poder abraçar, para poder apoiar, é isso que a gente quer, somente isso. Eu ia falar isso na minha fala, mas aproveitei o gancho do secretário para dizer a vocês, tenham consciência, inclusive da força que vocês têm. Se existe um secretário de cultura em cada município, tem 60 bimbaês em Aporá, tem 8,50 em Camaçari, tem outros 50 em Dias d'Água, e assim a gente vai. Não é maior do que 50 a 60. Agora, como diz Preta não veio hoje, mas como diz Preta, se só o mestre crente, eu estou me acostumando ainda, se só o mestre crente botar a cara para bater, eu vou virar chato. Mas se todo mundo botar a cara para bater, rapaz, esse pessoal é forte, viu? Esse pessoal aí a gente precisa ouvir. Então, vamos nos unir e ter consciência política, que é diferente de politicagem. Salve! Em Baiana era para ter filmado isso, né? Vamos dar início aqui, né, a troca de graduação, porque o horário está chegando, para depois ter a fala do mestre Gini, né?